Agora são 10 da noite do sábado, eu resolvi ficar em casa me cuidando, mas esse vídeo não é sobre você deixar de sair, fazer coisas divertidas por aí para só ficar se cuidando. Vocês sabem que eu não sou Caxias. Eu agora há pouco podia ir para uma cúmbia na rua que me chamaram e que eu adoro ir, né? Adoro dançar, acho que faz bem de verdade encontrar amigos, pessoas, tá na rua, tá no mundo encontrando pessoas, isso é muito legal. Mas o meu corpo estava pedindo para ficar em casa e se cuidar. E por mais que a minha mente, minha emoção estivessem com disposição para sair, o meu corpo claramente me pedia para ficar em casa e não só descansar, porque eu fiquei praticando o Qigong. E você vai entrar em um monte de contradição, claro, por conta do status quo do sábado, de ter que sair, querer sair. E sempre que você puder mapear a sua emoção, do tipo, eu tô querendo sair. Pra quê? Pergunta pra quê? Sempre, pra qualquer emoção. É muito mágica essa ferramenta. Porque aí você vai conseguir mapear o que tá por trás daquele sentimento e muitas vezes você vai ver que, por exemplo, no caso de hoje, se eu fosse sair, o meu sentimento, que muitas vezes é tipo, tô com energia, quero ver meus amigos, quero dançar, faz bem pro meu corpo, mas muitas vezes o sentimento, como hoje, teria sido: ah, é sábado à noite, acho que eu tenho que sair, talvez eu esteja me sentindo sozinha, quero tapar algum buraco, ver gente, me estimular. Só que quando é para isso, vale muito a pena bifurcar, vale muito a pena você ficar e você se cuidar. Porque, ó, dá até vontade de chorar só de falar disso. Você tem uma criança dentro de você, uma criança que não foi escutada, que não foi cuidada. Essa criança pede por você, pede por cuidado e ela quer confiar em você, ela quer confiar que você sabe vê-la e cuidá-la. E se o meu corpo tá cansado, se eu tô mais sensível por alguma razão, eu quero dar espaço para esse cuidado. Porque sempre que eu atropelo, colocando coisas em cima, tapando algum buraco, não escutando essa necessidade de cuidado, o meu ser, a minha criança, o meu corpo, ele vai falar, ele vai sentir que eu tô abandonando ele. E ele vai desconfiar cada vez mais de mim, né? De si. Esse processo da autoconfiança, essa criança insegura, né? Que não foi cuidada, que não foi vista. Ela tava precisando de algo, mas você não deu aquilo. E aí você quis sair, você quis fazer coisas que você achava que você iria se distrair dessa dor, dessa sensação. E aí você vai só tapando, tapando esse lugar que precisa ser cuidado, olhado. E ele vai vir de algum jeito, né? A criança, uma hora, ela vai espernear ou ela vai adoecer, porque só assim ela vai poder ser cuidada. Pensem sobre isso, sobre quando a gente adoece, sobre quando as crianças adoecem,
sobre como é uma necessidade por trás que você também pode se perguntar: para quê? Para que eu tô adoecendo? Qual é o pedido que o meu corpo está fazendo? Enfim. Então, hoje foi um dia de muito aprendizado, de muito silêncio, de muita escuta, de dar espaço para isso. Você pode achar que você está perdendo tempo, mas a verdade é que você está, eu não vou nem dizer encurtando caminhos, porque essa ideia, não sei, é um pouco estranha, né? Coisa do hack, tem a ver com uma coisa de querer tirar vantagem, né? De chegar mais rápido que o quê? Mais rápido que quem? Não tá competindo com ninguém, a não ser com você, né, Maguinha? Maguinha aqui. E nem é sobre competir com você, na verdade é sobre o intento de evoluir. Então, quanto mais você tem intento de evolução, mais a vida vai te proporcionar desafios. Porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se você pode enfrentar tais coisas, Deus ou a vida, o universo, a força, o que quer que você nomeie essa a bunda da mãe, esse poder impessoal, né, essa força, algo que rege tudo para além de você, né? Qualquer que seja o nome disso, vamos pôr a maguinha aqui pra... Esse fenômeno que rege tudo, pode ser Deus, né? Ele tá sempre dançando com você num sentido, numa sensação de perceber o quanto que você pode ir um pouquinho mais. Porque se ele não te dá desafio nenhum, você não cresce, né? Agora, se ele te dá um desafio muito forte, você quebra, pode não aguentar. Mas a verdade é que os desafios eles vêm numa medida em que eles são praticamente muito forte às vezes, e sim, pode ser que quebre, sei lá, que não dê conta, mas a verdade é que quando você consegue atravessar aquilo, você tem um crescimento maravilhoso, né? Então, confia, amor fati, ama tudo que vem, aceita tudo que chega. E a ideia é que talvez esses desafios fiquem cada vez mais leves. Apesar de que muitas vezes a vida vai te mandar umas provações fortes, justamente porque você já se fortaleceu um tanto, fortalecer é igual a também flexibilizar, tá? Conceito do bambu, forte e flexível ao mesmo tempo, se for só forte vai quebrar, então tem que ter elasticidade. Eu escrevi no meu banheiro, assim, eu escrevi vários. Eu sou várias características que eu intento, que eu gosto, que eu promovo em mim, na minha vida, e um deles é eu sou elástica, porque eu sinto que a elasticidade é maravilhosa. Na sequência vem eu sou divertida, porque acho que também opera um pouco nesse lugar. Então, essa elasticidade que é também, né, é um aspecto da força. Eu nem coloquei eu sou forte, gente, porque eu já acho que eu sou meio forte, eu atraio um pouco esses lugares, esse lugar de resiliência, de esforço. Eu tô agora evocando menos esse lugar do esforço e mais um lugar elástico, porque tem que parar de resistir tanto, resistir menos. Na hora que vem um desafio, a forma dos desafios ficarem mais leves, na verdade,
é a partir da rendição, é a partir do mecanismo de deixar ir, ou seja, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o problema que você esteja se deparando, você vai sentir emoções com relação àquilo, você vai sentir resistência, e aí você vai só deixar ir essas emoções. Esse mecanismo da rendição é tudo, gente. É tudo. Você vai só aceitar o que está na sua frente. Amor fati. E aí você vai automaticamente deixar ir qualquer sentimento de resistência. Não fica forçando nada, você vai quebrar, você vai se cansar. Não faz parte da natureza. A natureza tem resiliência, mas a natureza tem uma resiliência elástica. Se ela ficar brigando, ela quebra. Esse é o princípio. Então, quanto mais você solta, você deixa, você desapega dos sentimentos que você tá sentindo, que tem a ver com... E assim, não é para suprimir o sentimento, tá? Existe muito essa confusão de achar que eu preciso não sentir. Tipo, o desapego de um sentimento seria não sentir. Não, é pelo contrário. É sentir tanto que você até se cansa disso. No fundo, é natural isso, né? Isso é muito... A natureza toda muito justa, né? Eu lembro que quando eu tava com 9 meses, né? A minha gravidez já assim, barrigão. Meu, a natureza ela é toda muito perfeita, você tá cansada já de carregar aquilo dentro. E por isso fica muito mais fácil aceitar o desafio do parto, né? Você não aguenta mais, tipo assim, deu. Então, toda vez que você sente demais alguma coisa na sua vida, uma hora o seu corpo, ele vai pedir para se render, sabe? E isso inclui ressentimentos, pessoal, assim, questões que às vezes você está carregando. A gente tem até estudos, exemplos mostrando que sua microbiota muda na hora que você perdoa. E perdão tem a ver com uma perda bem grandona. Você vai precisar perder tudo, deixa perder, deixa se despir tudo, se despedir de tudo, deixa perder. Na hora que você perde bem grandão, é um grande de um perdão. É um perdão grandão. E aí você fica grande. Você acredita que na hora que você perde as tensões, o esforço, a resistência, a sua carne desce e assim chega no seu pé e recebe a força de volta que te cresce? Não parece contraditório, dialético, paradoxal? É assim a vida. Essa dualidade de composições que se integram e vão gerando, gerando, gerando. Na hora que você desmonta essa resistência, seu peso chega no seu pé, que chega no chão, que devolve a força inversa na física, galera. E aí isso te traz uma otimização do seu esqueleto e assim você cresce. Parecia que você ia se diminuir, né? Na hora que você se rende, mas aí na verdade é a hora que você cresce. E toda vez que a gente cresce, a gente vira gente grande. E lembra da história da criança que eu tava falando? É aí que a gente se cuida, é aí que a gente
cuida da nossa criança e aí ela cresce, segura, grande, existente, podendo existir. Não é bonito isso, gente? Nossa Senhora. Eu faço Qigong, né? Eu tava aqui justo sábado à noite, praticando, crescendo minha coluna, tendo também um monte de processamento emocional. Pessoal, o Qigong, né? O Lao Qigong, né? Do mestre Tsai Wen-yu, que eu aprendi, que traz, né, um Qigong bem tradicional, antigo. Ele é basicamente o crescimento da coluna, o crescimento das articulações, dos espaços articulares, ou seja, o crescimento do corpo. Você grande, problema pequeno, era a frase que ele falava às vezes. Você sente isso, né? E aí, o que acontece? A coisa do processamento emocional que vem. Pessoal, quando a gente tá abrindo espaço no corpo, a gente tá abrindo coisas que a gente fechou por alguma razão, né? A gente tá abrindo emoção. O corpo, a fisiologia, ela responde, reage, se fecha, se tensiona, traumatiza, padroniza, sistema nervoso, cortisol, adrenalina, amígdala ativada, medo, luta, fuga, tudo isso encouraça o corpo, vai gerando fechamentos. As musculaturas, elas fazem isso por medo. Elas precisam se preparar para algo, alguma ameaça. Mas o que é essa ameaça? Que normalmente é do reino da mente, da memória, dos nossos traumas, das emoções que a gente já vivenciou na vida e que a gente registrou e a nossa cabeça fica conjecturando esse pior cenário para que eu possa me proteger, para que eu possa antever. E assim a gente fica revivenciando, né, traumas. Tudo isso vai encoraçando o corpo, vai fechando espaços, vai gerando tensões. E aí quando a gente tá lá, enfrentando essa belíssima prática do autocuidado mais radical que eu já vi, que é você com você mesmo, silêncio, com tempo, tem que ter tempo para fazer. Se você faz 5 minutos, você já percebe uma melhora gigante, assim, já. Saúde mental, corpo, a soltura. Se você faz 30 minutos, você já se sente outra pessoa, você já começa a entrar em processamento emocional, o corpo já começa a se reconfigurar. Se você faz 1 hora, 2 horas, que às vezes eu consigo colocar isso no meu dia, porque essa é a prática da minha vida, é a prática espiritual, corporal. Eu acesso um estado de meditação tão intenso que eu já tive visões. A última vez que eu estava praticando, eu tive visões. Eu via, assim, círculos de luz vindo, assim, pu, 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 pu. A visão toda meio, sabe, vendo tudo, vendo nada ao mesmo tempo. E aí, de repente, eu tava olhando, tava treinando no parque, né? Eu gosto de olhar para a natureza. Eu tava olhando o mato e o mato começou a ter formas e começou a aparecer como se fosse um leão, uma cara de um leão. Foi muito forte, foi muito bonito e foi um pouco assustador, mas não tanto, porque não é como se você tomasse uma substância que te joga nesse estado e você fica vulnerável, você não tem como voltar. Não, tipo, ali a qualquer momento eu podia sair, tanto que ficou muito forte e eu saí. E eu quero conseguir explorar cada vez mais, entrar nesses lugares e confiar, não ter medo e aí sair.
né? Porque o que aconteceu foi que o medo, um pouco de um medo de perda de controle, veio e me chamou, e aí eu tensionei, voltei para a mente analítica, voltei a organizar as coisas, a minha cognição, o espaço e tá, voltei, né? Mas eu sei que eu estava acessando possivelmente outras coisas, sabe? E, e foi muito bonito, foi muito forte. E a única coisa que não me deixou ir muito além, e que a gente pode ir muito além, a gente tem essa capacidade psíquica, energética de acessar muito, muitas coisas, muitos mundos, muito além. O que me tirou foi a sensação de medo, né? De perda do controle. E aí que vai estar a minha próxima rendição. Que, claro, a gente tem que fazer com muito cuidado, com muito contorno, mas é o perdão. Agora eu vou. É a ideia do perder o controle. Tudo, absolutamente tudo que você tiver medo de perder, a vida vai fazer você perder. Para você acessar o perdão, a grande perda. Gente, de tudo na minha vida, assim, sabe? Por exemplo, medo de perder alguém. Eu magnetizo essa experiência para poder não ter medo de perder. E assim que eu me rendo, eu percebo que eu não perdi nada, na verdade. Era tudo interno. Até porque você nunca possui nada, não tem como você perder, né? Mesmo a sensação de controle, ela é meio falsa. Você tá só obstruindo sua percepção, né? Por medo de acessar coisas, e assim você acha que você tá no controle. Você acha que você tá no controle da sua mente, da sua percepção, da sua cognição. Mas você não tá. Na verdade, a gente, pior ainda, a gente tá percebendo menos ainda, a gente tá menos no controle. Tem energias nos atravessando e etc. A gente não tem consciência nenhuma disso. A gente tá menos ainda no controle, digamos assim. Quanto mais inconscientes a gente tá, né, da percepção mais fina das energias. Então, é isso que acontece, né? Você perde o que você tem medo de perder, até você entender que você nunca teve nada, na verdade, né? Então era só uma ilusão, era só uma sensação. E aí, na hora que você rende, normalmente as coisas se encaminham da melhor forma. Você estava conjecturando todo um pior cenário temerário, e aí de repente o fato de só se render, aceitar e soltar, não sentir mais medo, não sentir mais nada, bênçãos aparecem na sua frente. A outra parte, por exemplo, da minha vivência, que foi a perda de uma grande quantia de dinheiro. E aliás, quem aí, né? Tem muita gente que já perdeu grandes coisas, né? Quantias de dinheiro. Muitas pessoas também perderam pessoas, né? Tudo isso. Mas falando do mundo da matéria e do dinheiro, eu tenho certeza que eu só perdi todo o meu dinheiro da noite pro dia. Foi muito radical. Foi assim, uma loucura, uma simbologia que eu só podia ter uma
percepção estoica da vida pedagógica comigo. Tudo que você atrai é próprio do seu caminho. É próprio do que você quer atrair para evoluir. Ou seja, não se lamente, não receba amor fati, um brinde, sabe? Ao que chega, porque normalmente vai ser a melhor coisa na sua vida. Eu percebo isso. O que era o meu medo? Meu medo era de não saber fazer dinheiro e, portanto, eu acumulava dinheiro, eu juntava dinheiro. Tudo que eu juntava de investimento e uma parte da minha herança e o que eu ia ganhando e juntando aos pouquinhos, eu ia guardando, guardando, guardando e vivia num modo econômico e acumulando dinheiro porque eu tinha medo de não saber fazer dinheiro e medo também do mundo, né? Do cenário catastrófico de e se de repente tudo acontece, não sei o que, eu preciso ter ali meu grande dinheiro guardado. E não tô falando que isso é errado, né, gente? É tipo assim, agora eu continuo juntando um dinheiro, a gente precisa no mínimo ter uma reserva de emergência, né? Sabemos disso, né? Mas quando a gente fica num contexto de acumulação por medo, porque isso tá na nossa, sabe, isso é um problemaço da humanidade. Talvez seja um dos maiores problemas da humanidade, porque tem a ver com esse acúmulo, com o medo de vai faltar, vai faltar, vai faltar. Então eu tenho que acumular, 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 inclusive a revelia dos outros, né? Do tipo, se os outros estão se ferrando, tal, 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 não importa, porque eu preciso garantir o meu, né? Esse lugar que não é cooperativo, que não tende a distribuir, sabe? Que não é igual ali numa, né, terra onde tem várias árvores, plantas e elas conseguem se distribuir, se ajudar em termos de nutrição, às vezes para plantas que estão com mais necessidade, que estão pior. Gente, a natureza ela é inteligente, né? E a gente tá, o ser humano, ele tem uma parada muito doida que ele foi quebrando com a natureza. E aí ele tem essa mentalidade extrativista, né, do medo, do acúmulo, pá, e só tira, suga, suga, vampiresca, parasita. E é evidente que a natureza vai se, enfim, vai se incumbir de só encaminhar a gente uma hora, né? Se a gente não mudar. A gente tá se matando, digamos assim. Para a natureza não vai fazer diferença nenhuma a gente ir embora, ela vai ficar até melhor, né? Então tá tudo certo no sentido da vida, assim, né? Mas esse problema do medo, né, da escassez e desse lugar de acumulação, então é um medo, é a não confiança, né? É você não confiar nos outros, você não confia em si, você não confia nos outros, você não consegue tecer fios, né? Porque pra gente se apoiar e sobreviver junto, todo mundo bem e tal, a gente precisa estar tecendo fios e comungando essa possibilidade de ajuda, né? Porque realmente, senão a gente é uma espécie, né, muito coletiva, muito grupal. E a gente precisa confiar nos outros. Só que é muito difícil confiar nos outros num mundo que esse medo agressivo é tão bizarro que a gente precisou entrar no topo da cadeia alimentar, matar todos os bichos grandes, se beneficiar dos melhores nutrientes e da maior quantidade de comida e de tudo que a gente acha que tem direito porque a gente ficou muito inteligente e habilidoso e consegue matar o que quiser e se beneficiar, né? Levar vantagem em tudo.
que a gente começa a se predar, né? Também dentro dessa mentalidade, a gente vai lá e faz essa loucura que é violentar outros seres em benefício próprio, né? Escravizar e etc. Então, como podemos confiar nos outros para a gente sentir que não vai faltar pra gente, que a gente vai viver, vai ficar tudo bem, que, né, que vão ajudar. Meu, às vezes a gente precisa perder tudo pra gente aprender a confiar nos outros e em si. Eu vi um filme agora no cinema que chama Amor Radical, de um monge que eu esqueci agora o nome, mas que deixou de ser monge, fugiu do monastério porque ele teve um sonho com o Gandhi, acho que falando que que o caminho espiritual estava no mundo, sabe? Não necessariamente fechado ali no monastério. E aí ele fugiu, né? E ele foi orientado, né? Por acho que um mentor dele, falou assim: você vai sair, tô tentando lembrar, mas com uma ferramenta muito poderosa, uma arma, ele falou. Eu lembro que ele até falou assim: mas arma, eu tô indo pela paz, né? Não, mas a arma que ele falou que ele teria que, né, ir com essa arma era ir sem dinheiro nenhum, porque assim ele teria que confiar nas outras pessoas. Quando você não tem dinheiro nenhum e você tá no mundo, você precisa se relacionar e você vai precisar confiar de alguma forma, né? E é isso. Então, quando a gente cura esse lugar, eu curei muito. Eu simplesmente herdei de algum lugar o medo da escassez e pode ser que falte, eu quero juntar e sei lá, combinava, misturava até com um medo de trabalhar, a crença de que o trabalho ele é muito custoso, esforçoso e do campo da obrigatoriedade que a gente não quer fazer. Acho que me lembrava escola, horário marcado e obrigatoriedade de coisas que não estão conectadas com a sua vontade, o seu desejo. Então, o trabalho como sendo uma coisa torturante, né? Toda essa crença. E, portanto, juntar dinheiro, investir para que o dinheiro renda, para que eu possa não ter que trabalhar tanto, não é? E tudo isso foi curado em mim na medida em que eu entrei num novo paradigma, numa outra ótica sobre o servir, né? Sobre o vir para ser, o serviço, que não é essa ideia de trabalho custoso, horrível, obrigatório. Não, ele é um desejo meu de me desenvolver e desenvolver as pessoas que eu tô trabalhando, né? Então, para mim é uma missão, um propósito, uma realização gigantesca. Quanto mais eu me desenvolvo, muito mais, é um autodesenvolvimento conforme eu ajudo as pessoas. E é muita realização, é muita felicidade, seria muito vazio estar aqui sem entregar o que eu tenho de troca para entregar, né? E ver essa troca fazendo sentido para as pessoas, né? As pessoas mudando o corpo, mudando a vida, mudando a mente, mudando as emoções. É uma glória para mim. Então, isso não é mais um lugar do trabalho que chato, lá lá. Não, é tipo, eu amo meu trabalho, né? E aí a gente vai modulando. Tem muitas coisas que a gente não gosta no trabalho, não é? Também romantizar, né? Existe sempre uma parte
mais chata, né? Que a gente tem que se dispor a fazer e tem que parar de ser também dopamimado, né? De só querer a parte legal. Não, é que a gente está muito acostumado a não ter parte chata, né? Então, as coisas que são chatas, elas parecem que ficam muito chatas, porque a gente é muito dopamimado. Só com coisa legal, coisa muito dopaminérgica. Aí o chato faz, já que o nosso limiar de percepção está muito alterado, o chato ele derruba muito a nossa dopamina. Então a gente fica com mais resistência ainda para fazer. A gente tem que criar gatilhos, artifícios. Eu adoro que minha filha escreveu uma frase lá na lousa. Ela falou assim: o bicho é a prova viva de que ninguém vira adulto, porque ela viu a Maguinha já é adulta, né? Brincando, né? E aí os bichos, mesmo adulto, brincam. E aí ela teve uma sacada de que as coisas burocráticas que a gente precisa resolver, se a gente brincar de ser adulto, é maravilhoso, entendeu? Sabe quando você é criança e você põe um óculos, uma roupa, senta no seu escritório e curte, entra nesse lugar que é a neurociência do play, do jogo, do brincar, que gera um monte de opioides endógenos, que gera um monte de um estado de flow, de neuroplasticidade, uma coisa divertida, um lugar de jogo, né? A gente adorava ser a criança brincando ali de adulto, pegando um monte de papelada e ficando ali um tempo resolvendo todas as coisas e se sente bem depois que resolve tudo, não é? Então, fica aí a dica. Brinca de ser adulto na hora que você tem que resolver as coisas mais chatas, sabe? E saiba que é dopamina tônica fazer coisa chata. Quanto menos dopaminérgico é o negócio, tipo igual o banho gelado. Você não quer de jeito nenhum entrar naquela água gelada, meu. Na hora que você entra, meu, aquilo vai te dar uma dopamina tônica por muito mais tempo depois. Você vai ter muito mais dopamina para querer fazer outras coisas. Coisas que você antes estava achando muito chato, tendo muita resistência. Então, este é o vídeo de hoje sobre desafios, como encará-los, né? Tá vendo como tudo se conecta? O mecanismo da rendição. Imagina se você se rende às burocracias, a algum problema, alguma coisa que você odeia e, por favor, não fale coisas que parecem brincadeira do tipo assim, tal coisa é uma tortura, nossa, eu quero morrer com, né? Não tem umas coisas assim, sei lá o que tá me matando. Deixa eu te falar, o seu cérebro, ele não tem assim exatamente senso de humor. Ele leva ao pé da letra. Ele acredita. Você está comunicando que tais coisas são bem pesadas para você. E ele vai sentir isso. Então, busca brincar de ser adulto. Ah, agora tem que ir lá resolver essas burocracias, meu. Bota o seu óculos, já performa uma parada. Saiba que na hora que você dá aquele check lá, as criançadas adoram fazer isso quando brinca de adulto, né? Ai, terminei, né? Quando você dá esse check, é o checklist dopaminérgico, né? Que eu ensino na Jornada Liberta. Que inclusive a gente está com vagas abertas. Segundou, começou. E é sempre um processo de muita transformação, tanto corporal quanto espiritual, emocional. Eu digo que emocional e espiritual está muito conectado, assim como corporal. As emoções passam pelo corpo, o espírito também está aqui como animando o corpo, é o ânima. Na hora que você mexe a estrutura, você também está habilitando esse crescimento, esse, né, lugar espiritual que vai se movendo, fortalecendo, se transformando, encontrando novos lugares. É a partir dessa integração desse trabalho mental que eu falo muito para vocês,
esse treino, treinar liberta, né? Treino em tudo, treinar a mente, como você vê as coisas, como você fala, porque assim você regula suas emoções. Quando você tá com a sua emoção regulada, você solta as couraças. Quando você tá com o corpo crescendo, aberto, o seu espírito ganha outro. Entende? Não tem nem palavras para dizer.